Oi, pessoal, eu sou o Bruno do Papo de Cinema. Hoje a gente vai conversar com o Leandro Cordeiro, diretor do filme catarinense A Casa Morta dos Meus Avós, que está presente no especial de 10 anos do Festival Internacional de Cinema de Balneário Camboriú. Primeiro eu queria te perguntar como você acreditou que esse espaço da casa poderia ser um personagem principal, ele poderia ser motivo para um filme. Primeiro, tudo começou quando eu comecei a estudar cinema. Na época eu estudava em Curitiba. E o meu professor, na época, pediu para fazer um filme ensaio, né, sobre alteridade, enfim. E aí, foi bem na época que o meu avô foi morar comigo. Ele morava nessa casa do filme, ele foi morar comigo e com a minha mãe. Então, e nesse meio tempo, né, a casa ficou abandonada, enfim, até porque por questões jurídicas, digamos assim, familiares, ninguém podia vender a casa, ninguém podia alugar a casa, ninguém podia entrar na casa, enfim, então a casa ficou abandonada por causa disso. Eu nasci, né, e toda a minha família também veio da Marienthal, que é uma colônia de alemães russos do interior do Paraná. Então a gente nasceu, né, passei minha infância nessa casa, que é uma casa que é um sítio, né, mas ele é muito próximo da BR, então ele fica numa entrada, né, dessa colônia. E eu sempre tive muito carinho pela casa, porque, enfim, né, passei a infância inteira lá, aprendi como tratar animais, como cuidar de galinha, como plantar, como colher coisas, enfim, né? Coisas que a gente faz no sítio, enfim. E então eu tinha muita memória dessa casa e me doeu muito, né, ver a casa ficar abandonada e como era uma casa de madeira muito antiga, construída em, sei lá, na década de 60, acaba que sem manutenção começa a se deteriorar muito mais rápido que uma casa, sei lá, de material, né, que a gente diz numa cidade, por exemplo. Então, aí eu comecei a documentar, tirar fotos dessa casa. Fui várias vezes lá. Eu, como era adolescente na época, enfim, não teria nenhum problema em entrar na casa, porque enfim, porque eu estava indo só tirar as fotos e tal, né? Não era diferente se um tio meu fosse na casa e já iam pensar que queria vender a casa, alguma coisa assim, enfim. E ao mesmo tempo eu cuidando do meu avô, né, com a minha mãe, em uma outra casa, enfim, alguns quilômetros, poucos quilômetros dessa casa que é do meu avô. E meu avô, ele teve Alzheimer, então às vezes ele pensava que estava naquela casa ainda, enfim, né, foi piorando durante o tempo, então teve essa complicação. Então essas memórias, elas vinham no dia a dia também, né, então porque ele falava sobre a casa, queria sair, visitar a casa, a gente levava ele visitar a casa, mas a casa estava inabitável, enfim, né? Inclusive perigosa, porque o chão caía, teto caía, enfim, né? Não dava para ele morar lá mais. E ao mesmo tempo ele queria morar lá, queria ter todas essas memórias, mas era uma situação muito complicada, né? Porque envolvia vários tios, a família, enfim, e coisas que na época eu como adolescente não conseguia lidar, né? Não teria como lidar, enfim.
Então, o que eu fiz foi documentar esse processo, né, de degradação da casa, que vocês podem ver pelas fotos, que é muito triste, enfim, né? E, e assim, e outra coisa interessante que documentando essa casa, eu nem sabia o que ia fazer, então na verdade foram 3 anos de fotos. Eu até perdi as primeiras fotos, né? As primeiras fotos não estão no filme, eu tinha feito uma primeira versão do filme, enfim, e que acabou se perdendo, mas o restante das fotos estão no filme. Então foi um trabalho assim de muito tempo pensando como que ia ser e ao mesmo tempo tentando escrever, né? Tentando sobre o que eu estava vendo, o que eu estava sentindo, enfim. E aí, é claro, né? Eu fui orientado, né, pelos meus professores na época, enfim, até fazer essa junção, né, de sequências de foto e o poema. Mas só que esse filme me trouxe mais ainda do que essa saudade da casa, digamos assim, mas me trouxe um pouco de curiosidade sobre conhecer a história, né, da minha família, enfim. Mas essa história aí agora, até adianto, tô fazendo um longa-metragem sobre essa história, enfim, então que nasceu desse filme, então esse projeto ainda tá vivo e estou trabalhando nele, enfim, né? Um longa documentário? Um longa doc, sim. E você vai manter essa mesma estrutura, porque para mim uma das coisas que mais chama atenção no teu filme é você narrar essa história pela narração não coincidente com as fotos still, né? Sim. Você pretende manter isso e por que no curta você quis manter só as fotos still? Pois é, até no curta, assim, falando sobre a escolha das fotos still, eu até fiz, na época, enfim, a gente está falando 2013 a 2016, por aí, 2017 que eu finalizei o filme. Não lembro até qual ano que passou nos festivais, se foi 2018 ou 2017. Mas na época eu comecei só com uma câmera fotográfica. Depois que eu tive, as últimas fotos tinham uma câmera era uma DSLR, não lembro qual era ainda, mas né, conseguia filmar, enfim, em uma qualidade minimamente boa. Mas eu acabei não filmando, não sei, por alguma razão eu quis tirar só as fotos. Tem alguns pequenos trechos que eu tenho guardado de arquivo, que são, enfim, umas filmagens, mas assim, não muita pouca coisa, assim, parecia mais erros de apertar o botão errado da câmera do que propriamente filmagens, assim, eu foquei nas fotos mesmo. E eu não sei, a casa tinha muitos ângulos e eu gostei bastante queria explorar as camadas, assim, as portas por janelas dentro de um ambiente que você olhava para trás, assim, e conseguia ver, né, o quarto. Depois do quarto tinha mais um cômodo e, enfim, né, a arquitetura das casas, enfim, pelo menos antigas dessa região é bem diferente, né, das casas que a gente costuma ver hoje em dia. E aí eu quis ser só as fotos, assim, e, e aí surgiu a ideia de fazer essa narração. Então teve alguns processos também essa narração. Começou, assim, com só o poema, um poema menor, e daí eu pensei, para tornar um pouco mais pessoal, por que não ler esse poema para um amigo meu, sabe? Uhum. Que então, até no começo, né, tem o trecho de eu falando com esse meu amigo, e no final também falando com esse meu amigo, um amigo, Gustavo, que estava comigo nessa época da produção do filme, me ajudando, inclusive ele né, me ajudou também, né, estudando cinema, então ele me ajudou nessa parte. E, e aí eu fiz essa narração. Eu sempre fui uma pessoa
da área de cinema do som, né? Até hoje eu trabalho com edição de som, mixagem de som, muito mais ainda do que como só diretor de documentários, enfim, né? Eu acabei gostando muito da área do som. Então, e aí eu pensei, não, de vez de gravar em estúdio, gravar, sabe, com áudio limpo, peguei, não, eu vou gravar na sacada do meu apartamento, sabe, à noite, independente do barulho, com um take, né, sendo o mais sincero possível, inclusive eu erro a narração no meio, enfim, volto, né, eu deixei esse take praticamente, né, Continua. isso continua, tipo, perguntas continua, porque aquela, né, dá uma quebrada, assim, né? E deixei esse take inteiro, assim, inclusive a ambiência que tá, é a própria ambiência de lá, enfim. Eu nem lembro, eu devo ter feito, como editor de som, eu devo ter feito algumas coisas no áudio de tratamento, mas muito pouca coisa, assim. Mas, falando um pouquinho do longa, na verdade, aproveitando, enfim, né? Eu ainda não sei qual que vai ser a estética do longa. Eu quero trazer um pouco, né, desse filme vivo dentro do longa, mas o longa ele trata mais, ele já abre muito mais. No longa eu conheço um amigo de infância do meu avô que nasceu, enfim, o meu avô já é falecido, mas um amigo dele que é vivo, enfim. Então, no longo eu pretendo entrevistar esse amigo e abordar mais a história da imigração em si do que só da família, sabe? Ou só da casa, enfim. Mas com certeza a casa vai ter um espaço, assim, de reflexão, né? Não sei aonde tudo isso, enfim, ainda. Uhum. Inclusive, até hoje eu vou ter uma consultoria de um laboratório, enfim, de São Paulo, inclusive um laboratório de São Paulo do Cristiano Burlan, você deve conhecer. Vou estar falando com ele, ele Legal. foi selecionado nesse laboratório, então, inclusive estou tô o dia inteiro pensando nisso, enfim, mais tarde eu vou estar falando com ele sobre isso. Eu acho interessante que no curta você faz questão de frisar a diferença que tem a chegada de imigrantes da chegada de escravos. Você faz referência aos Sim, navios negreiros. Por que era importante para você separar esses dois fluxos? sim, assim, a coisa que mais me incomoda na imigração europeia para o Brasil, por mais que até a imigração da minha família tenha sido um pouco diferente da imigração convencional europeia, é que os imigrantes, eles têm muita xenofobia, né? Eles passaram por muita coisa, mas de alguma maneira tudo que eles passaram se transformou em alguma coisa meio estranha, assim. E tanto que hoje você vê, né, enfim, não só no Paraná, mas em Santa Catarina, que eu estudei em Santa Catarina, então eu convivi um pouco, né, com o pessoal de lá. Você vê um pouco de preconceito com novos imigrantes, com os haitianos, enfim, com os angolanos, com os imigrantes, principalmente da nova imigração africana para o Brasil. E eu fico pensando, cara, por que você veio, entende? Você veio daqui, não é daqui também, teus avós não eram, que você está pensando em que eles não podem estar aqui, entende? E esse é um ponto de reflexão, assim, porque por mais que para entender tudo isso, entender, porque eu acho que os documentários, a história, é para a gente saber o lugar que a gente está hoje, né? Quem que a gente é hoje. E que uma pessoa vai ter mais privilégio que a outra, e isso às vezes não é só porque dos pais, isso vem de tataravós tendo mais privilégios, por exemplo. Então, é diferente, porque por mais que assim, contando um pouquinho a história da imigração ali, alemã-russa, os alemães em 1760 eles fugiram foram refugiados de guerra na Rússia. Então, isso já é uma coisa que bem atípica, assim, né? Eles foram para a Rússia primeiro, passaram 100 anos na Rússia sendo refugiados. Eles foram abrigados porque na época entrou a czarina, uma czarina que era de origem germânica, então abrigou eles. Depois a Guerra dos Sete Anos, né? E que foi mais ou menos em 1760.
E aí depois essa czarina morreu, entrou um outro czar, e aí esse czar se voltou contra as colonizações que a antiga czarina tinha feito. E aí todo mundo, ou seja, todos os alemães, não só os alemães, mas os poloneses que estavam também na Rússia, vieram para o Brasil. Então é uma mistura muito grande, assim, né? Só que eles vieram para o Brasil convidados pelo Dom Pedro II, né? E chegaram aqui e tinham um pedaço de terra para construir suas casas, enfim. Né? Com certeza foi muito difícil todo esse processo, mas eu quis separar isso, porque junto com a Mariental, né, a colônia, tem comunidades quilombolas. E a Mariental ela convive com essas comunidades quilombolas com um pouco atrito. Então eu quis dar como se diz, uma indireta ali também. E eu conheço essas comunidades quilombolas, inclusive eles me ajudaram na feição de um documentário sobre a história da cidade, né, em si, que depois até posso passar para vocês assistirem, que é um documentário que eu fiz depois, enfim, que fala sobre a Revolução Federalista, que a Lapa, que é a cidade, enfim, né, que eu nasci, tá dentro disso tudo. Mas é uma coisa assim que eu não consigo abrir mão, entende? Porque para que falar disso tudo e não contextualizar assim no mundo de hoje, entende? Peraí, é diferente as coisas, entende? Né? É ali que nasceu o futuro de todo mundo, entende? O meu futuro está intrinsecamente ligado com o jeito que os meus tataravós chegaram no Brasil. Então eu não posso negar isso, entende? Eu preciso, né, conhecer isso, e conhecendo isso consigo entender que outras pessoas tiveram, né, os avós chegando de maneira diferente, e isso mudou o futuro delas também. E isso muda a forma que eu me relaciono com as pessoas, né, hoje. Então eu acho que tem um pouco, é bem sutil, né, mas eu quis falar, né, isso porque eu acho que era uma coisa que no interior não se fala muito, não se aborda muito. Então, Você insere o teu projeto, a tua abordagem dentro de um cinema regionalista? Esse termo faz sentido para você? é engraçado, né? Porque a gente sempre, no começo da faculdade, eu fiquei pensando, mas peraí, tem né, o neorrealismo italiano, tem o surrealismo, e daí tipo, tem esses termos assim, né, grandes que a gente fala, enfim, de cinema. Eu fiquei pensando, qual que é o depois, tá, no Brasil tem um cinema novo, mas isso estava tá no passado, claro que reflete hoje, mas o que a gente tem hoje, enfim, né? E na verdade eu acho que a resposta é que não existe, assim, a coisa está tão plural, tão costurada uma na outra que é impossível separar uma coisa da outra, assim. Até estava assistindo uma entrevista esses dias do João Paulo Miranda Maria, que ele fala, né, do cinema caipira, assim, como se fosse, né, esse cinema do interior, que aborda essas questões do interior. Mas eu não consigo fazer uma ligação ainda, talvez por falta de até por falta de pesquisa, né, de conhecimento, porque é muito vasto, né, não tem como a gente saber tudo também. Mas uma coisa que eu acho que tá dentro e que sempre que eu vejo um festival, eu vejo que um filme é feito só de fotos, assim, tem, eu não lembro agora de nome, filmes com fotos, mas eu acho que o Leonardo Moura Mateus tem o Festa dos Cães, eu não sei se é dele, Eu lembro que é do só de Vinil Verde, do Kleber Mendonça. vinil Tem verde o dia inteiro contado por estilos também. Tem alguns, né? tem vários que é só com estilo, assim, eu penso que, pô, legal, tem alguma conexão, mesmo que o assunto seja totalmente diferente, Sim. por esse lado, e eu gosto, eu tenho certeza que se eu ver no festival um filme que é só com foto, é o primeiro filme que eu vou assistir, assim, sabe? E
Mas tem também essa questão do interior. Eu acho que filmes com a temática do interior, eu acho que também une, né, os filmes em si, porque eu acho que tem assim as diferenças no Brasil do interior gigantescas, e também não tem como a gente falar que é o filme do interior do Brasil, porque o interior do Paraná é diferente do interior de Santa Catarina e muito diferente do interior do Nordeste. Então não tem como a gente falar assim, mas acho que faz parte assim de alguma maneira dentro de um cinema do interior paranaense, que seja qual, Uhum. né, seja ele, enfim. Certo. É isso. Leandro, muito obrigado. Agradeço.